estar na presença do Senhor é muito bom. Mais uma vez quero saudar as irmãs com a paz do Senhor. Amém? Amém. Que bom que você está nesta noite louvando, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Bom, nós ainda estamos com algumas dificuldades, nem todos os irmãos estão podendo estar hoje, por exemplo, no culto, porque os irmãos estão trabalhando hoje à noite, né? Nós entendemos que os irmãos estão trabalhando, por isso que não puderam estar nesta noite. Aleluia. Irmãos, nós temos vivido nesse mundo dias que às vezes têm nos deixado tristes, sabia? Tem muitas coisas nessa vida que tem nos deixado até angustiados. A nossa alma às vezes fica angustiada por diversos motivos. Alguns motivos são internos, é uma coisa que infelizmente está dentro de nós. Às vezes não temos problema nenhum fora, mas parece que o problema está sendo conosco mesmo. Às vezes, eu não sei se você já sentiu, mas às vezes parece que há um vazio dentro de nós, uma certa insegurança. Ou algumas outras pessoas têm esse problema na alma, na questão externa, com muitas preocupações, às vezes com o futuro. Algumas pessoas têm traumas no passado. Alguém tem trauma no passado aqui? Graças a Deus que ninguém, né? Mas você sabe que tem gente que tem trauma no passado, alguma coisa que teve no passado, algum aborrecimento, e até hoje aquela pessoa é triste e sofre por causa disso. Pois é, como eu falei para os irmãos, a angústia pode ser na realidade uma coisa de dentro, interna, ou do lado de fora. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 40. Amém? Salmo de número 42, versículo de número 11. Salmo 42, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos ver novamente esse texto. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Traumas, angústias, coisas, como eu falei para os irmãos, às vezes problemas internos, mas às vezes angústias que são geradas por questões externas. Angústias que às vezes nós sentimos pode ser uma resposta à percepção de uma ameaça ou um profundo sofrimento que às vezes nós temos. E não é só nós que nós temos isso, sabia? A Bíblia menciona muitas pessoas. Olha o que eu vou falar aqui para você. A Bíblia menciona muitas pessoas que tiveram angústias, pessoas que perderam em alguns momentos a sua paz, o seu sossego, e uma dessas pessoas foi Davi. Davi, a Bíblia fala que ele vivia uma vida na presença do Senhor, ele foi chamado para ser rei. Nós já conhecemos a história de Davi, não vamos aqui repetir a história de Davi, mas sabemos que Davi veio a cometer um pecado com Betseba. Esse pecado gerou muitas consequências. Assim eu digo para você nesta noite:
Todas as vezes que você cometer um erro, cometer um pecado, esse pecado vai gerar para você consequências. Como assim, missionário? Você vai dizer que Deus não vai te perdoar? Lógico que Deus vai te perdoar. Até porque a Bíblia fala: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança o quê? Alcança o quê, irmãos? Misericórdia. Aquele que comete o pecado e deixa, alcança misericórdia. Mas nós sabemos, irmãos, que aquele pecado que Davi cometeu, que eu já falei aqui, que nós não vamos contar a história do pecado que Davi tem com Betseba, mas aquele pecado que ele cometeu gerou consequências e trouxe resultados para a sua vida que, de certa forma, entristeceram muito o coração de Davi. Sabe aquele espinho que você quer dar? Não vi. Pois é. A Bíblia fala que Davi entende que seu pecado gera consequências. Irmãos, no Salmo 42, se você tiver com sua Bíblia aí aberta, você pode acompanhar. Salmo 42, versículo número 7, vai estar falando que um abismo, ele chama a outro abismo. Está com ele aí aberto, Maia, Salmo 42, verso 7. Pode ler para mim, por favor, esse verso 7. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Um abismo chama o que, irmãos? Outro abismo. Chama outro abismo. Quer dizer o que, missionário, esse texto? Que uma coisa que você faz aqui hoje, ela pode gerar problemas hoje, amanhã ou depois. Talvez às vezes você pense assim: missionário, eu não vou aqui detalhar o que eu errei, mas eu já fiz escolha na minha vida que até hoje eu não tive consequências. Irmãos, pode escrever o que eu estou falando. A Bíblia fala que tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Então, Davi entendeu que o seu pecado gera consequências. Na angústia que Davi está, lá no Salmo 42, verso 9, Davi angustiado, ele vai dizer assim: Senhor, por que o Senhor se esquece de mim? Por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que, Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Será, irmãos, que Deus se esqueceu de Davi? Não, Deus não se esqueceu de Davi, mas que o pecado de Davi gerou consequências tão grandes que muitas vezes Davi estava orando e ele não sentia que ele estava sendo atendido. Davi vai dizer que ele estava sofrendo demais. Irmãos, lá no Salmo 42, versículo 10, diz assim: até os meus ossos sofrem agonia de morte. Até os ossos de Davi, irmãos, sofria agonia de morte. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite: mesmo cometendo erros, mesmo cometendo falhas, nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus. Amém? Cometendo falhas, cometendo erros, nós temos que entender que somos dependentes de Deus. Por isso que Deus me deu o título dessa mensagem nessa noite, dizendo assim: depender de Deus é viver perigosamente. Amém? Eu vou repetir: depender de Deus é viver perigosamente. Por que, missionário, viver perigosamente? Esse pensamento de viver perigosamente é um pensamento da nossa alma, é um pensamento da nossa mente. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai dizer assim: missionário,
Eu glorifico a Deus, eu exalto a Deus porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem suprido todas as minhas necessidades, Ele tem abençoado a minha vida sentimental, Ele tem abençoado a minha vida física, Ele tem abençoado a minha vida financeira. E eu oro a Deus para que Deus continue abençoando a tua vida, amém? Amém, irmãos? Mas vai ter momentos na nossa vida que parece que as coisas vão apertar um pouco, parece que as coisas vão ficar um pouco difíceis. Aí a gente às vezes tem a impressão que parece que o pecado que a gente cometeu lá atrás está vindo agora sobre nós. Irmãos, nós temos que entender que todas as decisões que nós tomarmos, ela vai gerar resultados. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós vimos o caso de Davi, como eu falei, Salmo 42, verso 11. Davi está angustiado, Davi está com a sua alma abatida, e ele vai dizer: por que estar abatida, ó minha alma? Missionário, o que aconteceu para a alma de Davi estar abatida? Nós sabemos pela história bíblica que a vida de Davi foi infelizmente abusada pelo próprio irmão. O próprio irmão veio abusar da própria filha. E a Bíblia fala que um dos seus filhos, chamado Absalão, saiu e tirou a vida desse irmão que abusou de Aminon, que abusou da sua própria irmã. Mas a Bíblia fala que Absalão estava entendendo que Davi talvez já não estava administrando mais o reino como deveria. Então ele colocou no coração dele que ele deveria ser rei. Mas a gente entende, irmãos, que foi Deus que escolheu Davi. Assim eu quero te dizer nessa noite: quando Deus escolhe alguém, passa dias ou passam noites, Deus vai cumprir na vida daquela pessoa a promessa que ele fez. Deus havia dito a Davi que ele estava buscando um homem segundo o coração dele, e a Bíblia vai dizer que Deus encontrou a Davi um homem segundo o coração. Mas nesse momento Absalão está querendo reinar no lugar de Davi, e ele vai fazer várias reuniões, de certa forma escondidas, para tirar o trono do seu pai. E ao ponto de Absalão armar contra os seus amigos, pessoas que ele ajuntou para matar o próprio pai. Irmãos, então Davi, ele começa a fugir. Imagine, irmãos, um homem tendo que fugir porque o próprio filho quer matar. Isso é uma coisa terrível, irmãos. Isso faz fazer com que Davi fica com a sua alma angustiada, e Davi se pergunta: por que você está abatida, a minha alma? Em outra versão ele vai dizer assim: por que você está tão triste, a minha alma? Em outra versão ele vai dizer: por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, não importa, minha irmã, a situação que você está vivendo, os problemas que você está tendo na sua casa, na sua família, espere em Deus, espere em Deus. Davi está angustiado. Você já teve angustiado alguma vez na sua vida? Quem disser que já teve, infelizmente eu estou dizendo, eu seguramente não sei mentir. Angústia todos nós já tivemos. E o que é que vai nos causar essas angústias? Às vezes o que nos causa angústia é coisas internas. É uma sensação de um vazio, de uma falta de um propósito, é uma tristeza por conta das dificuldades. Às vezes nós temos insegurança, nós temos medo, porque às vezes as ameaças reais ou até imaginárias e a falta do controle sobre o nosso futuro, irmãos, pode nos gerar um estado de angústia.
Mas às vezes as coisas vêm lá de fora. Tem coisas que estão dentro de nós mesmos que tiram a nossa paz, mas tem coisas que são externas, preocupações com o futuro, sensações que talvez não vai dar certo alguma coisa na nossa vida. Alguns têm essa angústia quando estão na dificuldade, no sofrimento, nas incertezas, em qualquer área da nossa vida, na família, na saúde, nas finanças, pode levar a nós a termos uma angústia profunda. Ansiedade, eu sempre falo aqui, é o mal do século, irmãos. Ansiedade, aquele certo receio que alguma coisa não vai dar certo amanhã ou depois, e aquela angústia de querer logo resolver as coisas. A ansiedade são consequências de experiências passadas ou de decisões erradas que a gente tomou na nossa vida. Eu volto a perguntar para vocês: Davi tomou decisões erradas, sim ou não, irmãos? Decidiu errado. Então essas lembranças às vezes vai nos causar situações traumáticas e dolorosas, porque às vezes a gente lembra dos erros do nosso passado e isso afeta a nossa alma e nos dá sofrimento. Irmãos, existe uma música, essa música eu não sei se vocês já ouviram aqui. Quem já ouviu a música Aquieta Minha Alma? Já ouviram, Judite? Uma música chamada Aquieta Minha Alma? Já, eu vou passar essa música aqui para você ver como que essa música trata exatamente desse assunto. Eu separei aqui, preste bem atenção na letra dessa música. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Na letra dessa música, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Se é conviver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, não ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais viver da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará assim comigo. E mesmo que minha alma
confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor. Existem coisas na nossa vida que tira a nossa paz, mas precisamos pedir a Deus para Ele aquietar a nossa alma, para que a gente entenda que nós precisamos confiar em Deus. Aí no final dessa música vai dizendo assim: sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Como eu falei para os irmãos, decisões que a gente tomou no nosso passado pode tirar a nossa paz, o nosso sossego, fazer com que a gente sofra e que tenha até uma angústia no coração. Mas a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer lá em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6: confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. A Bíblia vai dizer: tenha calma interior. Nós precisamos, irmãos, orar e pedir a Deus que traga paz e tranquilidade à nossa alma. Irmãos, eu venho nesta noite dizer: tenha confiança em Deus. Deposite, minha irmã, a sua confiança e a sua esperança no Senhor, naquele que está nos céus, em meio às suas dificuldades e angústias da vida. Tenha fé, irmãos. Conecte-se a sua fé em Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não importa, meu irmão, a situação que você está passando, a dificuldade na sua vida que você está enfrentando, confie no Senhor. Confie no Senhor. Tenha confiança na sua palavra. Confiar na palavra de Deus vai nos dar esperança. Eu quero convidar a você a se colocar de pé nessa noite. Se coloque de pé. Irmãos, reconheça a soberania de Deus. Lembre-se sempre, minha irmã, que Deus sempre estará no controle. Sempre Deus estará no controle. Sempre Deus estará no controle. Coloque a mão no teu coração aí agora. Existe alguma coisa que está tirando a tua paz? Existe alguma coisa que está tirando o teu sossego, a tua tranquilidade? Entrega, minha irmã, o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará por você. Comece a orar neste momento. Comece a dizer: Senhor, me ajuda, Pai. Meu coração muitas vezes está angustiado. Às vezes eu perco, meu Pai, o meu sossego, a minha paz por conta das dificuldades.
diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por você. Em momentos de desânimo, lembre-se das coisas boas que você já viveu, das bênçãos de Deus recebidas para trazer ao seu coração consolo, irmãos. Esse salmo que nós lemos: porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, que eu ainda o louvarei. Pai, nesta noite, nós queremos pedir ao Senhor, meu Pai, nos ajuda, acalma o nosso coração, Senhor, traz a nós a tranquilidade, meu Deus, traz a nós, Senhor, o sossego. Oh, Senhor, que possamos esperar no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa esperança. Meu Deus, a tua palavra diz no Salmo 131, versículo 2: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança, assim é a minha alma para contigo. Nós queremos, meu Pai, descansar no teu cuidado. Nós queremos todos os dias entender que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem cuidado da nossa família. Nos ajuda, Deus, nos ajuda. É o que nós te pedimos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida hoje, que Deus possa abençoar a tua família e você entender, espera em Deus, que você ainda vai louvar o Senhor. Amém?